Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de filho também? Vamos lá, o destaque da política. O STF autorizou o envio de dados da Receita ao Ministério Público e à polícia sem a necessidade de autorização prévia. Nosso colega, o repórter Afonso Marangoni, traz os detalhes pra gente. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público e as autoridades policiais sem a necessidade de autorização prévia da Justiça. Pelo entendimento da maioria, informações sigilosas, que incluem extratos bancários e declarações de imposto de renda, podem ser repassadas em caso de contribuintes investigados. Na sessão desta quinta-feira, votaram 5 ministros: Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. A ministra Carmen Lúcia afirmou que não há irregularidade no compartilhamento integral de informações obtidas pela Receita Federal e pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira. O que se permite no sistema jurídico brasileiro é que os órgãos estatais competentes tenham acesso a dado constante do acervo informativo específico em benefício do atendimento a interesse público, que se põe no próprio ordenamento constitucional brasileiro. O ministro Ricardo Lewandowski também entendeu que a troca de dados não configura quebra indevida de sigilo bancário e fiscal. Não configura violação do dever de sigilo, entre aspas, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. O ministro Gilmar Mendes disse que se os documentos da Receita forem imprescindíveis para a investigação de crimes, não se deve colocar nenhum limite ao compartilhamento. Destaco que a obtenção e a utilização dessas informações pela administração, no âmbito dos respectivos PAFs, ocorre somente após a própria Receita Federal oportunizar a apresentação desses documentos pelo contribuinte, sendo respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o uso dos dados deverá ocorrer de acordo com a estrita utilidade desses dados para a instrução processual penal. Gilmar Mendes, no entanto, defendeu limites à troca de informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. O ministro Marco Aurélio Mello foi contrário ao compartilhamento de dados entre órgãos de controle e de investigação. A legitimidade das decisões do Supremo, elas hoje são muito questionadas. Está no respeito irrestrito à lei das leis. Está no respeito irrestrito à Constituição Federal, que não pode, o seu guarda maior, que é o Supremo, ser fechada, sob pena de graçar a insegurança jurídica à Babel. O ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, foi o último a votar. Ele acompanhou a linha minoritária contrária ao compartilhamento de informações sem autorização judicial. Celso de Mello defendeu que o Poder Judiciário tem uma função tutelar na relação entre o contribuinte e o Estado. Que o Estado, em termos de tributação e também de investigação penal, está sujeito à observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem constitucionalmente aos contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram nos direitos e nas garantias individuais limites intransponíveis. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, votou na semana passada por impor limites ao compartilhamento de dados da Receita. No final da sessão desta quinta-feira, no entanto, ele mudou o voto e o placar ficou em 9 ministros favoráveis e 2 contrários à troca de informações do fisco com órgãos de investigação. Em relação ao antigo COAF, os ministros votaram de formas diferentes do que em relação à Receita. Também houve maioria a favor de permitir o compartilhamento. No entanto, o entendimento final ficou para quarta-feira que vem, quando a Corte vai se reunir para fixar de forma mais clara o que ficou decidido. Com a decisão do Supremo, deixa de valer a liminar do ministro Dias Toffoli de julho deste ano. Na ocasião, ele suspendeu monocraticamente todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados
dados sem prévia autorização judicial. Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra ele no Ministério Público do Rio e pelo menos outros 934 inquéritos pelo país. Tá aí, vamos lá, apoiados aqui nessas informações trazidas pelo repórter da Jovem Pan, Afonso Marangoni, vamos a Brasília repercutir com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé, bom, a gente tem que esperar um pouco mais, aí tem algumas minúcias aí a serem deliberadas pelo STF para saber o impacto, né, sobre os casos envolvendo entre eles o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, é isso, Zé? Bom dia. Nesses detalhes que o capeta mora, né? Muito bom dia a todos. É aí, né, Zé? Olha, Edgar, depois de 4 longas sessões discutindo fumo, bunes e uris, né, discutindo periculo in mora e com mais de 1 milhão de vênias, o Supremo acabou decidindo pelo óbvio. Todos sabiam que esse seria o resultado e que o Toffoli seria derrotado. Lá atrás, se aproveitando ali do pedido do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, Toffoli deu uma canetada durante um recesso e suspendeu mais de 900 processos só no Ministério Público Federal. A Polícia Federal emitiu um memorando interno suspendendo todas as investigações, inquéritos e processos que tivessem como base exatamente os dados da Receita, do extinto COAF e do UIF, né? Então, foi um prejuízo muito grande. E a situação chegou a um ponto que o Toffoli votou contra o Toffoli. É como se ele chegasse de volta para o futuro, né? Chegasse e falasse, olha, Toffoli, você lá atrás suspendeu isso aí, isso não está certo, não. E votou contra ele mesmo, para se ter uma ideia. Então foi o óbvio, 4 longas sessões, como eu disse, né? E os organismos criados para investigação vão ter acesso aos dados da investigação, senão os organismos não teriam sido criados, né? Veja bem, são servidores públicos que tomam posse, não são contratados, tomam posse e fazem juramento. E seria um compartilhamento de informações. Compartilhamento, não é a abertura. A partir do momento que se faz o processo, aí é preciso pedir autorização judicial, porque entra nos detalhes. Esses relatórios são emitidos de uma forma automática. São movimentações atípicas, suspeitas, como, por exemplo, compra em dinheiro vivo, depósitos sequenciados durante um longo tempo. Aí aciona um mecanismo, né, um algoritmo, então isso é repassado ao Ministério Público. Pois bem, mas faltam os detalhes aí que eu disse. Ficou para quarta-feira que vem. Por exemplo, o que fazer com o processo do senador Flávio Bolsonaro, já que existe uma outra liminar do ministro Gilmar Mendes. Isso deve ser cassado. Além disso, a possibilidade do Ministério Público pedir relatórios e não apenas receber os relatórios de movimentações consideradas atípicas e suspeitas. Para o plenário foi levado lá dados de que o Ministério Público teria pedido ao extinto COAF, né, informações através de e-mail, ou seja, fora dos trâmites e dos parâmetros. O Ministério Público nega. Mas, enfim, na quarta-feira, na quinta sessão, né, aí os senhores ministros vão definir esses tais detalhes onde moram os infernos. Né? Detalhes sórdidos. Bom, vamos lá, Adriles. Vamos lá, a leitura aqui, resumindo, para te passar a bola. O Zé Maria Trindade fala dessas minúcias, desses detalhes que vão definir, que são voltados, obviamente, as formas pelas quais essas informações são obtidas junto ao IFE agora, né? O antigo COAF, né? Que tem que ser pelas vias oficiais e não mais, digamos, na informalidade entre agente público e procurador ali. E tem outra questão também que eu quero que você coloque no teu comentário, que é essa segunda decisão, em cima da decisão do Toffoli, do Gilmar Mendes, que foi para coibir qualquer possibilidade de não obediência ao que havia determinado o Toffoli, né, aos procuradores do Rio, que foram ali até acusados, talvez, de não estarem respeitando a decisão do presidente do STF.
Bom, primeiro a gente tem que salientar exatamente o contraponto ao estado persecutório de um homem só, que é o Toffoli, que ele queria ter os dados, tentou ter os dados de 600 mil pessoas, dados sigilosos, e o contraponto a exatamente essa liberação de dados bancários, sigilosos, de movimentações financeiras atípicas, que o Ministério Público e a polícia, sem necessidade absurda de uma autorização prévia em relação a essa suspeita. Aqui não se trata, nessa lei aprovada agora, de um estado persecutório, mas são mecanismos muito claros que o mundo todo tem para detectar anomalias de movimentação financeira atípica, instrumentos de combate à corrupção, para o Brasil, inclusive, ficar no hall de países sérios que tenham a legítima combate à corrupção. Dá um alento mínimo, realmente, à sobrevivência, né, das instituições, agora que a gente está num hall de decisões tão negativas em leniência à corrupção por uma panelinha, como bem disse o Dallagnol, e joga para baixo, eu acho, primeiramente, eu acho que é importante salientar isso, a possibilidade de um acordão entre o STF e o Bolsonaro. A minha percepção subjetiva é de que o Toffoli tentou fazer isso para agradar o presidente de alguma forma e ficar bem com o presidente, e de alguma forma ele ficou bem, porque o presidente realmente silenciou e os bolsonaristas também se silenciaram, como calou em relação à investigação do Flávio, além de limar as investigações das respectivas esposas dele e do próprio Gilmar Mendes, que você bem aventou aí. 2 pontos. Fica clara, a incompetência atrapalhada de Toffoli, ainda que ele tenha uma má intenção, e a pressão popular, acho que de alguma forma surtiram efeito. Por quê? Sabe por quê? Por que esses ministros que sempre se antecipam a qualquer tipo de julgamento, como o próprio Gilmar Mendes, não deram nenhuma manifestação sobre esse caso antes? O Gilmar dá pitaco em absolutamente tudo. Será que foi por pressão popular, que eventualmente ele trocou de voto? O que você perguntou mesmo? Em relação a... Oi? Em relação ao detalhe do Gilmar que você perguntou? Não, porque o Gilmar Mendes veio com uma decisão em cima da decisão do Toffoli para se fazer cumprir a decisão do Toffoli junto aos procuradores do Rio de Janeiro. Sim. E, segundo ele, não estariam cumprindo essa determinação e continuavam a movimentar essa investigação em torno do nome de Flávio Bolsonaro, em detrimento da decisão de Toffoli. O Dom Gilmar Mendes, ele que sempre fala, ele sempre se coloca verbalmente a respeito de tudo, ele simplesmente limou isso e colocou, e mudou de posição de maneira absolutamente abrupta. Eu acho que tem um grau enorme de pressão popular, eu acho que o povo não é a 4ª instituição de poder, é a primeira que surtiu efeito nessa decisão, com certeza. Vamos lá, Trindade, deixa eu tentar trazer um assunto, eu não sei, de alguma forma, me lembro aqui, dentre os vazamentos aí da Vaza Jato, da chamada Vaza Jato, teve aquele episódio envolvendo Roberto Leonel, então funcionário da Receita, agora, e depois lotado no agora UIF, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, no antigo COAF, que foi acessado pelos procuradores, Deltan Dallagnol, se eu não estiver enganado, para pegar dados de pessoas que não estavam sob investigação. Essa decisão que a gente está discutindo aqui em torno do nome de Flávio Bolsonaro e da decisão do Toffoli no STF, tem alguma influência, pode ter tido alguma influência nessa revelação a partir do que ficou claro na Vaza Jato, Zé? Olha, Edgar, eu acho que o resultado é positivo desse julgamento. O tiro saiu pela culatra, né? A tentativa era de mostrar que seria perigoso deixar esses dados tão soltos assim, com consultas informais até. No caso do senador Flávio Bolsonaro, o investigado era o Fabrício Queiroz, que tinha movimentação de mais de R$1 milhão, incompatível com os rendimentos, né? E depois se investigou o próprio senador, né, na atividade dele como deputado. É bom lembrar que são relatórios fechados, não detalhados, de movimentações, né, e a investigação correta de que o caminho do dinheiro é o futuro da investigação. Sim. Eu achei estranhíssimo quando, há muito tempo atrás, um deputado apresentou o projeto extinguindo o papel moeda. Eu ri. Eu falei, é risível. Hoje eu acho uma maior realidade. Dinheiro, papel, não aguenta mais 10 anos, eu acredito. Vai acabar. Então o caminho é todo eletrônico e todas as informações. Então é isso mesmo. Agora, o uso dessas informações de maneira política é que é perigoso. Ninguém defende a abertura total do sigilo para que não sirva como arma contra a própria sociedade. Mas nesse caso é um compartilhamento. São funcionários do Estado, né? São funcionários públicos, servidores públicos. Nesse caso aí, se alguém se julga invadido,
tem que entrar na justiça contra aquele servidor que exagerou. Sim. É o caso dos ministros. Se eles acham que foram investigados de forma indevida, como tudo indica, é só chamar a Polícia Federal. Eles têm técnicos que podem. Qualquer consulta nesses dados deixa rastros, deixa senhas, Sim. deixa o que foi pesquisado. É só punir o servidor e colocar como lição. Não é uma abertura geral. É a possibilidade de uso dos mecanismos de inteligência para a investigação. E coibir processos corruptivos, né? Isso. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer novidade, sempre tem novidade em Brasília, é só chamar a gente. Zé, um abração, viu? Muito bem, obrigado.